Você também está perdido? A pergunta não veio alta. Não veio insistente. Veio limpa. Direta. E por isso mesmo atravessou Augusto Valença como uma lâmina silenciosa. Ele estava sentado no saguão internacional, cercado de luxo invisível. Terno sob medida, relógio suíço, mala de couro italiano aos pés. Ao redor, o aeroporto pulsava como um organismo vivo. Vozes sobrepostas, anúncios metálicos, passos apressados, despedidas emocionadas e reencontros coreografados pelo acaso. Tudo se movia, tudo avançava, menos ele. Augusto levantou os olhos lentamente do celular. Não porque estivesse curioso, mas porque algo dentro dele reconheceu aquela pergunta como um chamado antigo. Diante dele estava uma garotinha de uns 7 anos, talvez 8. Vestido azul claro, tênis gasto, cabelos presos de qualquer jeito e uma mochila que parecia carregar mais do que livros. Perdido? Ele repetiu, mais para ganhar tempo do que por dúvida. Ela assentiu com a cabeça, observando-o como quem analisa um quadro incompleto. Aqui todo mundo está indo para algum lugar, disse ela. Mas você parece que já chegou, e mesmo assim continua viajando. Augusto sentiu o ar faltar por um instante. Não era possível que uma criança estivesse dizendo aquilo. Não era possível que estivesse acertando. Eu só estou esperando meu voo, respondeu automático. Esperar também é um tipo de se perder. Ela devolveu, com naturalidade. O silêncio que se formou entre os dois não foi constrangedor. Foi revelador. Augusto percebeu que não lembrava a última vez que alguém falara com ele sem querer algo em troca. Sem bajulação, sem medo, sem interesse. Qual é o seu nome? Perguntou. Lia. E o seu? Augusto. Prazer, Augusto Perdido, disse ela, estendendo a mão. Ele riu. Um riso curto, seco, enferrujado. Apertou a mão pequena com cuidado, como se aquele gesto pudesse quebrar alguma coisa frágil dentro dele. E você, Lia, está perdida? Perguntou. Não, respondeu. Eu estou procurando. Aquela frase ficou pendurada no ar como uma luz acesa em corredor escuro. Procurando o quê? Augusto perguntou, inclinando-se um pouco para a frente, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que aquela conversa importava. Lia balançou as pernas, os tênis quase tocando o chão. Minha mãe. A gente se desencontrou. Augusto sentiu o peito apertar. Olhou ao redor instintivamente. Pessoas passavam apressadas, algumas com crianças pela mão, outras discutindo ao telefone, outras completamente sozinhas. Nenhuma parecia procurar por aquela menina. Há quanto tempo? Perguntou, controlando o tom para não soar alarmado. Não muito. O tempo aqui é diferente, respondeu ela, apontando para o painel de voos. Ele corre mais rápido. Augusto acompanhou o gesto. Destinos piscavam como promessas. Londres, Roma, Nova York, Zurique. Cidades que ele conhecia bem demais e ao mesmo tempo não conhecia nada. Mesmo assim, talvez seja melhor avisar alguém da segurança, sugeriu. Já avisei, disse Lia tranquila. O moço do carrinho de limpeza. Ele disse para eu ficar onde estava quando minha mãe me deixou. Augusto assentiu, embora algo ainda o incomodasse. Não era medo. Era reconhecimento. Aquela menina confiava no mundo de um jeito que ele havia desaprendido. Você não parece assustada, comentou. Porque minha mãe sempre me acha, respondeu ela. E porque eu aprendi que chorar não faz o tempo voltar. Só deixa a gente cansada. Augusto engoliu em seco. Quantas vezes ele havia chorado por dentro tentando voltar a um lugar que já não existia? E você fala assim com todo mundo? Perguntou. Só com quem parece precisar ouvir. Ela respondeu, olhando direto para ele. Ele desviou o olhar. Sentiu-se nu sem que ninguém tivesse tocado em nada. E o que você acha que eu preciso ouvir, Lia? Ela pensou por alguns segundos. Um pensamento verdadeiro, não ensaiado. Que nem todo atraso é um erro.
O coração de Augusto bateu mais forte. Ele lembrou dos primeiros anos da empresa quando atrasos viravam noites em claro cheias de ideias. Lembrou do entusiasmo, do risco, da sensação de estar vivo. Lembrou de quando o dinheiro ainda não era o objetivo, mas a consequência. Você é muito nova para dizer coisas assim, disse tentando sorrir. As coisas importantes não escolhem idade, ela respondeu. O anúncio ecoou pelo saguão. Última chamada para o voo 317 com destino a Zurique. Augusto sentiu o corpo reagir como um soldado treinado. Levantou-se quase no mesmo instante. O hábito era mais rápido que o pensamento. Esse é o meu voo, disse como se estivesse se justificando. Lia franziu a testa. Você quer ir? A pergunta foi simples, mas desmontou tudo. Augusto ficou em silêncio. Nunca ninguém tinha perguntado isso. As pessoas perguntavam quando, quanto, com quem. Nunca se ele queria. O painel piscou novamente. Última chamada. Dentro dele, duas forças colidiram. A vida que ele conhecia, organizada, previsível, vazia. E aquela estranha sensação de que algo importante estava acontecendo ali, naquele banco qualquer de aeroporto. Se eu perder esse voo, murmurou. Você perde o quê? Lia perguntou sem provocação. Ele pensou nos investidores, nas reuniões, no dinheiro. Pensou no apartamento silencioso, nas noites longas, nas mensagens não respondidas. Pensou em quantas vezes já tinha chegado e não se sentido em lugar nenhum. Sentou-se devagar. O anúncio se repetiu. Depois, cessou. O voo partiu sem ele. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi amplo, como uma janela aberta depois de anos fechada. Lia sorriu. Pronto. Agora você parou. Augusto respirou fundo. Sentiu algo que não sentia há décadas. Presença. Não ansiedade. Não pressa. Presença. Você sabe que acabou de me fazer perder um voo internacional? Brincou tentando aliviar. Não. Ela respondeu. Eu te ajudei a chegar. Antes que ele perguntasse onde, uma mulher surgiu correndo, o rosto marcado pelo pânico. Lia! Mãe! O abraço foi imediato, urgente, cheio de alívio. A mulher agradeceu Augusto várias vezes, com lágrimas e palavras atropeladas. Ele apenas assentiu, sentindo o peito quente. Antes de ir, Lia se virou. Augusto? Sim? Quando você se sentir perdido de novo, lembra de parar. Nem todo lugar certo aparece no painel. Ela acenou e desapareceu entre as pessoas. Augusto ficou ali mais alguns minutos, não esperando outro voo, apenas estando. Nos dias seguintes, algo mudou. Não de forma explosiva, mas profunda. Cancelou reuniões, caminhou sem rumo, visitou lugares antigos. Encontrou versões esquecidas de si mesmo. Meses depois, criou um projeto para famílias em trânsito, crianças perdidas entre partidas. Não por culpa, por sentido. Nunca mais viu Lia. Mas ela estava em cada decisão tomada com calma. Anos se passaram. Ele ainda viajava. Ainda era rico. Mas não estava mais sozinho por dentro. E toda vez que entrava num aeroporto, observava as pessoas apressadas e pensava: às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma pergunta simples, feita no momento exato. Você também está perdido? Se essa história tocou você, se inscreva no canal agora. Aqui cada história é um convite para parar, ouvir e talvez se encontrar de novo. Augusto saiu do aeroporto sem pegar outro voo. Não houve música dramática, nenhuma câmera lenta imaginária. Apenas ele caminhando em direção à saída, sentindo algo estranho no corpo, como quem desaprende um hábito antigo e ainda não sabe o que fazer com as mãos. Entrou num táxi. Para onde? Perguntou o motorista. Augusto abriu a boca e travou. Durante anos, aquela pergunta sempre teve resposta pronta. Hotel tal, escritório tal, endereço salvo. Agora, não havia nada preparado. Pode dar uma volta, disse depois de alguns segundos. Sem pressa. O motorista olhou pelo retrovisor, curioso,
mas assentiu. A cidade começou a desfilar pela janela como um filme sem roteiro definido. Pessoas atravessando ruas, vendedores ambulantes, crianças correndo atrás de uma bola, casais discutindo, casais rindo, vida acontecendo sem pedir permissão. Augusto encostou a cabeça no banco. A pergunta de Lia voltou, insistente. Você quer ir? Ele percebeu que por muito tempo tinha ido sem querer. Cumprido agendas como quem cumpre pena. Transformado conquistas em obrigações. O celular vibrou. Mensagens. Ligações perdidas. Ele virou o aparelho com a tela para baixo. Pela primeira vez não sentiu culpa. Nos dias seguintes, Augusto permaneceu na cidade. Cancelou compromissos com justificativas vagas. Ninguém questionou muito. Pessoas importantes raramente precisam explicar ausências. No primeiro dia, dormiu mais do que o habitual. No segundo, acordou cedo demais. No terceiro, levantou-se sem despertador e percebeu que estava inquieto. Não pela falta de trabalho, mas pelo silêncio. O silêncio, quando não se está acostumado, fala alto. Ele começou a caminhar. Sem destino. Descobriu ruas que nunca tinha visto, apesar de morar ali há anos. Reparou em fachadas antigas, em pequenos cafés escondidos, em gente comum vivendo histórias invisíveis. Entrou num café pequeno, longe dos lugares sofisticados que costumava frequentar. Sentou-se perto da janela. Observou. Uma mulher discutia baixinho ao telefone, lágrimas contidas. Um senhor lia jornal com atenção quase religiosa. Um garoto desenhava em um guardanapo. Augusto sentiu um aperto no peito. Aquilo tudo existia enquanto ele corria. Sempre existiu. Ele é que não estava presente. O café chegou. Ele tomou o primeiro gole devagar, não para ganhar tempo, mas para sentir. Lembrou-se do pai, do cheiro de óleo na oficina, do barulho das ferramentas, da forma como o pai sempre parava o que estava fazendo quando alguém chegava. Gente não espera, ele dizia. Quando foi que Augusto começou a fazer o contrário? Na semana seguinte, o mundo começou a cobrar. Sócios apareceram, reuniões remarcadas, perguntas indiretas, olhares desconfiados. Você está diferente, disse Henrique, seu parceiro mais antigo. Aconteceu alguma coisa? Augusto pensou em Lia. Pensou no aeroporto. Pensou na pergunta. Acho que sim, respondeu. Mas ainda não sei explicar. Henrique suspirou. Só cuidado para não jogar tudo fora por um momento de, sei lá, crise. Crise. Augusto percebeu como aquela palavra era usada para qualquer tentativa de mudança. Tudo que fugia do script virava crise. Às vezes o que a gente chama de crise é só a verdade batendo na porta, disse, mais para si do que para o outro. As tensões aumentaram. Decisões adiadas. Investidores inquietos. A antiga versão dele teria se apressado para apagar qualquer sinal de instabilidade. Mas agora algo dentro dele resistia. Ele começou a perguntar por quê, antes de dizer sim. E isso incomodou muita gente. Num sábado à tarde, Augusto dirigiu até um bairro antigo da cidade. Passou por ruas estreitas, casas simples, oficinas fechadas. Parou diante de um portão enferrujado. A antiga oficina do pai. O coração bateu mais forte. Ele não entrava ali havia anos. Talvez décadas. Empurrou o portão com esforço. O rangido ecoou como um aviso. Lá dentro, poeira, ferramentas antigas, memórias acumuladas. Andou devagar. Tocou uma bancada. Pegou uma chave de boca esquecida. Sentiu o peso. Ali, ele tinha aprendido a criar coisas. A errar. A tentar de novo. A conversar com pessoas reais, com problemas reais. Sentou-se num banco velho e, sem perceber, deixou as lágrimas caírem. Não de tristeza, de reconhecimento. Eu me perdi, murmurou. Mas não foi aqui. Ficou ali por horas. Quando saiu, o sol já estava abaixo. Mas algo dentro dele estava mais claro. A ideia não surgiu como um plano de negócios. Surgiu como um incômodo bom.
Crianças perdidas em aeroportos, famílias em trânsito, gente que vive entre partidas e chegadas, sem chão firme. Ele começou pequeno, um espaço de apoio, depois outro. Psicólogos, assistentes sociais, voluntários. Chamou o projeto de Paradas, porque nem todo mundo precisa correr. Às vezes, precisa parar. Os jornais notaram, as redes comentaram, alguns elogiaram, outros disseram que era marketing emocional. Augusto não se importou. Ele sabia por que estava fazendo. O tempo passou. Não levou tudo. Levou o que precisava. Augusto ainda viajava. Ainda tinha dinheiro, mas agora chegava em casa com vontade de estar ali. Olhava pessoas nos olhos. Ouvia sem pressa. Em aeroportos, sempre olhava em volta. Às vezes via crianças sozinhas, às vezes adultos mais perdidos do que elas. Nunca mais encontrou Lia. Mas em certos momentos tinha a impressão de ouvi-la. Nem todo atraso é um erro. E sempre que a vida começava a correr rápido demais, ele lembrava. Parava. Respirava. E escolhia de novo. Se você chegou até aqui, talvez essa história também tenha parado você por alguns instantes. E se parou, se inscreva no canal agora. Porque histórias não servem só para entreter. Elas servem para lembrar quem a gente é, quando decide não passar direto. O tempo continuou andando como sempre faz. Mas para Augusto, ele já não parecia um inimigo a ser vencido. Tornou-se um companheiro exigente, porém justo. Certa noite, meses depois da criação do projeto Paradas, Augusto estava sozinho em um quarto de hotel. Não um quarto qualquer. Era um hotel simples, próximo a um aeroporto regional, longe dos salões de luxo que antes faziam parte da sua rotina. Ele escolhera ficar ali de propósito. Queria observar, queria sentir. Do lado de fora, aviões cortavam o céu como pensamentos apressados. Dentro do quarto, o silêncio era quase absoluto. Augusto sentou-se na beira da cama segurando um copo de água que já estava ali havia minutos. A pergunta voltou. Você também está perdido? Não como lembrança distante, mas como se alguém tivesse acabado de sussurrar aquilo atrás dele. Augusto fechou os olhos. Percebeu que, mesmo depois de tantas mudanças, ainda havia zonas dentro dele que permaneciam em trânsito. Medos antigos, culpa acumulada, a sensação de que estava sempre devendo algo a alguém. Ele entendeu finalmente que se encontrar não era um ponto de chegada. Era um exercício constante, um ajuste fino feito todos os dias. O crescimento do projeto trouxe novos desafios. Mais visibilidade significava mais opiniões, mais interesses, mais gente tentando transformar aquilo em algo que ele não queria que fosse. Isso pode virar uma marca enorme, disse um consultor animado. Patrocínios, publicidade, expansão internacional. Augusto ouviu em silêncio. E quando vira grande demais, deixa de caber nas pessoas. Respondeu calmo. Nem todos gostaram. Alguns se afastaram. Outros criticaram. Diziam que ele estava desperdiçando potencial, que podia fazer mais dinheiro, que estava se limitando. Augusto sorriu. Pela primeira vez, limitação não soava como fracasso. Soava como escolha. Certo dia, enquanto visitava uma das unidades do projeto, viu uma menina sentada sozinha numa sala de espera. Mochila grande demais para o corpo pequeno. Olhos atentos. Silêncio maduro. Por um segundo, o coração de Augusto falhou uma batida. Aproximou-se devagar. Você está esperando alguém? Perguntou. A menina assentiu. Minha avó. Ela foi falar com uma moça. Augusto sentou-se a uma distância respeitosa. E você está bem? Ela pensou antes de responder. Estou. Só fico um pouco confusa quando todo mundo corre. Augusto sentiu um sorriso nascer sem pedir licença. Às vezes os adultos correm para não pensar. Disse. A menina olhou para ele. Eles parecem cansados? Ele riu. Um riso inteiro. Acho que sim. Naquele momento, Augusto entendeu algo importante. Lia não tinha sido um acaso isolado. Ela era um tipo de pessoa. Um tipo de pergunta.
Um tipo de espelho que aparece quando alguém finalmente desacelera o suficiente para enxergar. Anos depois, em uma palestra simples, sem palco elevado nem luzes exageradas, respondeu. Alguém perguntou. A plateia riu. O que mudou a sua vida? Metáfora. Augusto pensou por alguns segundos. Às vezes tudo o que a gente precisa não é de uma resposta nova, continuou. É de alguém que nos faça a pergunta certa no momento exato. Ele fez uma pausa. Olhou as pessoas. Algumas estavam distraídas, outras completamente presentes. E quase sempre quem faz essa pergunta não é quem a gente espera. Se você ouviu essa história até aqui, talvez algo em você também tenha diminuído o passo. Talvez você tenha lembrado de alguém que foi, ou de alguém que você era. Talvez você também esteja indo rápido demais para um lugar que já não faz sentido. E se for esse o caso, fica o convite. Pare um pouco, respire. E se quiser continuar ouvindo histórias que não passam direto pela vida, se inscreva no canal agora. Porque às vezes, no meio de tantas partidas, o que a gente mais precisa é aprender a chegar. Augusto desceu do pequeno palco improvisado sob aplausos contidos. Não gostava de palmas longas. Sempre achou que elas encerravam conversas cedo demais. Preferia os silêncios que vinham depois, aqueles em que cada pessoa continuava a história sozinha, por dentro. No corredor estreito do centro comunitário, algumas pessoas se aproximaram. Perguntas rápidas, agradecimentos, relatos pessoais ditos em voz baixa, como confissões. Ele ouviu todos com atenção. Não tentou resolver nada. Aprendera que ouvir, muitas vezes, já era suficiente. Quando saiu para a rua, o fim da tarde pintava tudo de um laranja cansado. O trânsito seguia seu caos habitual. Pessoas apressadas, buzinas, passos decididos. Augusto caminhou devagar, sentindo o contraste. Havia aprendido a existir em outro ritmo, mesmo quando o mundo insistia em correr. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Não era comum. Pouca gente tinha aquele número. Augusto Valença? Perguntou uma voz feminina, formal. Ele mesmo. Aqui é do setor de apoio do Aeroporto Internacional. Encontramos seu contato ligado ao projeto Paradas. Temos uma situação delicada. O coração dele acelerou de um jeito antigo, mas controlável. Uma criança, continuou a voz. Está sozinha há algumas horas. Calma, lúcida, mas faz muitas perguntas. Augusto fechou os olhos por um instante. Estou a caminho. O aeroporto o recebeu com o mesmo som metálico de sempre. Anúncios, passos, vozes cruzadas, mas algo nele já não reagia da mesma forma. Ele caminhava atento, não tenso. A menina estava sentada numa cadeira próxima ao balcão de informações. Uns 9 anos, talvez. Cabelo preso em 2 tranças desalinhadas. Olhar sério demais para a idade. Quando o viu se aproximar, ergueu as sobrancelhas. Você é o moço das paradas? Perguntou. Augusto sorriu. Sou alguém que aprendeu a parar, às vezes. Ela analisou a resposta como quem avalia um quebra-cabeça. Então senta. Ele obedeceu. Qual é o seu nome? Perguntou. Sofia. E o seu? Augusto. Ela estreitou os olhos. Nome grande. Carrega muita coisa. Ele concordou. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que a gente escolhe se perde ou só acontece? A pergunta veio sem aviso. Direta. Sem rodeios. Augusto sentiu o impacto. Percebeu naquele instante que algumas perguntas simplesmente atravessam gerações sem perder a força. Acho que às vezes acontece, respondeu. E às vezes a gente vai se perdendo devagar, sem perceber. Minha mãe diz que está tudo sob controle, disse Sofia. Mas quando ela fala isso, a mão dela treme. Augusto sentiu um nó no peito. Os adultos dizem isso quando estão com medo, explicou. Não para enganar os filhos, mas para tentar convencer a si mesmos. Sofia assentiu. Eu desconfiava. Eles ficaram ali conversando sobre coisas simples e profundas.
misturadas como sempre acontece quando alguém ainda não aprendeu a separar demais a vida. Minutos depois, uma mulher surgiu correndo. O abraço foi apertado, emocionado, cheio de alívio. A mãe agradeceu, chorou, pediu desculpas. Sofia apenas segurou a mão dela com força. Antes de ir, a menina se virou para Augusto. Moço. Sim? Se perder dói? Ele pensou em anos de pressa, solidão, salas vazias, voos sem sentido. Dói mais quando a gente finge que não, respondeu. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Augusto ficou observando enquanto elas se afastavam. Não sentiu nostalgia. Sentiu continuidade. Como se aquela história não tivesse começo nem fim claros, apenas pontos de encontro. Ele percebeu algo essencial. Lia não tinha sido um evento único. Ela tinha sido a primeira porta. Outras viriam. Outras perguntas. Outras pausas. No caminho de volta, sentou-se num banco do aeroporto exatamente como anos antes. Observou pessoas passando. Desta vez, não como alguém perdido, mas como alguém atento. Pensou em quantas vidas cruzavam ali todos os dias, sem jamais se tocar de verdade. Pensou em quantas perguntas ficavam engolidas pela pressa. E entendeu que talvez seu papel não fosse salvar ninguém, nem ensinar, nem conduzir. Talvez fosse apenas permanecer disponível. Disponível para parar. Disponível para ouvir. Disponível para responder com honestidade quando alguém perguntasse: você também está perdido? E se a resposta fosse sim, tudo bem. Porque agora ele sabia. Perder-se não era o oposto de se encontrar. Era muitas vezes o único caminho possível até isso. Se você ficou até aqui, talvez essa história tenha feito você diminuir o passo, nem que seja por alguns segundos. E se fez, se inscreva no canal agora. Porque histórias assim não prometem atalhos. Elas oferecem companhia. O banco duro do aeroporto já não incomodava Augusto. O incômodo verdadeiro tinha mudado de lugar. Agora morava naquilo que ele não fazia quando podia. Ele observava um casal discutindo perto do portão 23. Palavras contidas, gestos tensos. Mais adiante, um senhor dormia abraçado à própria mala, como se ela fosse a última âncora. Uma jovem chorava em silêncio enquanto digitava no celular. O aeroporto seguia sendo o mesmo, mas Augusto não. Ele percebeu algo com clareza desconcertante. A maioria das pessoas ali não estava atrasada para um voo. Estava atrasada para si mesma. O telefone vibrou novamente. Dessa vez, um número conhecido. Augusto, disse Henrique do outro lado. Precisamos conversar, é sério. Sobre o quê? Sobre você. Augusto respirou fundo. Reconheceu o tom. Não era preocupação. Era tentativa de correção. Estou ouvindo. Os investidores estão inquietos. Alguns querem sair. Dizem que você perdeu o foco, que está emocional demais. Augusto olhou ao redor. Crianças passando correndo. Um funcionário limpando o chão com movimentos repetitivos. Um anúncio chamando um voo que partiria com ou sem seus passageiros. Talvez eu tenha encontrado o foco, respondeu calmo. Só não é o mesmo de antes. Silêncio do outro lado. Você vai mesmo arriscar tudo por esse projeto? Henrique insistiu. Por essas pausas? Augusto sorriu de leve. Eu arrisquei tudo quando decidi não sentir mais nada. Disse, isso aqui é o caminho de volta. A ligação terminou sem acordo, sem gritos, sem portas batendo. Mas Augusto sabia que aquela conversa marcava uma ruptura definitiva. E pela primeira vez, rupturas não lhe causavam medo. Naquela noite, Augusto ficou no aeroporto até tarde. Não porque tivesse voo, mas porque queria observar o lugar quando ele desacelerava. Menos anúncios, menos passos, mais ecos. A primeira venda. Sentou-se novamente. O primeiro milhão. Fechou os olhos e deixou as memórias percebeu que não tinha com quem compartilhar a conquista. Lia. O vestido azul. A mochila grande. A pergunta simples. Ele abriu os olhos com uma decisão clara. Não impulsiva. Madura. No dia seguinte,
Anunciou publicamente que deixaria o comando executivo das empresas. Permaneceria como conselheiro, nada mais. O controle diário passaria a outras mãos. O mercado reagiu como esperado. Manchetes, especulações, opiniões divididas. Augusto não leu nenhuma. Com mais tempo do que jamais tivera, Augusto passou a frequentar os espaços do projeto Paradas, não como fundador distante, mas como presença constante. Conversava com crianças, com mães, com pais cansados, com funcionários de aeroporto que ninguém costumava olhar duas vezes. Aprendeu nomes, histórias, silêncios. Descobriu que havia pessoas que não queriam conselhos, queriam só alguém que não tivesse pressa de ir embora. Certa tarde, uma mulher sentou-se ao lado dele. "Posso perguntar uma coisa?", disse ela. "Claro." "O senhor não tem medo de se arrepender?" Augusto pensou por alguns segundos. "Tenho", respondeu. "Mas descobri que me arrependo muito mais das coisas que não vivi do que das que deram errado." Ela assentiu como quem guarda aquilo para depois. Os anos passaram de um jeito diferente, não mais medidos por contratos, mas por encontros, por histórias ouvidas, por perguntas respondidas com honestidade. Augusto envelheceu. Rugas apareceram, o cabelo embranqueceu, mas o olhar ficou mais vivo. Em um aniversário recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas um desenho infantil. Um homem sentado num banco de aeroporto, ao lado de uma menina de vestido azul. Acima, uma frase escrita com letras tortas. "Obrigada por ter parado." Augusto segurou o papel com cuidado. Não tentou descobrir quem enviara. Algumas respostas não precisam de endereço. Muito tempo depois, já com passos mais lentos, Augusto sentou-se novamente em um aeroporto. O mesmo banco, o mesmo saguão. Observou o movimento. Sorriu. Se alguém olhasse de fora, veria apenas um senhor tranquilo esperando. Mas por dentro, Augusto sabia. Ele não estava esperando nada. Ele tinha chegado. E se em algum momento uma criança se aproximasse e perguntasse: "Você também está perdido?", ele saberia exatamente o que responder: "Não. Mas já estive." E foi assim que aprendi a ficar. Se essa história fez você desacelerar nem que seja por alguns instantes, se inscreva no canal agora. Porque às vezes, no meio de tantas partidas, a maior coragem é escolher parar. O aeroporto naquela manhã estava mais silencioso do que o habitual. Não porque houvesse menos voos, mas porque Augusto já não escutava tudo como ruído. Ele aprendera a separar sons de sinais, pressa de urgência, movimento de sentido. Sentado no banco de sempre, sentia o frio leve do ar-condicionado e o calor discreto do sol que entrava pelas paredes de vidro. Observava as pessoas como quem lê capítulos soltos de um livro infinito. Cada rosto carregava uma história inteira, mesmo quando fingia não carregar nada. Foi então que percebeu algo diferente. Um menino parado a alguns metros, uns 10 anos. Camiseta larga, mochila pendurada em um ombro só. Olhava o painel de voos como se tentasse decifrar um idioma estrangeiro. Não chorava, não falava, apenas olhava. Augusto reconheceu aquele olhar. Não era medo. Era excesso de pensamento. Levantou-se devagar e se aproximou. "Primeira vez em aeroporto grande?", perguntou com a voz baixa para não assustar. O menino virou o rosto. "Não", respondeu. "É a primeira vez que eu estou aqui, sem saber se vou." Augusto sentiu o impacto da frase. "Quer sentar?", perguntou, apontando para o banco. O menino assentiu. "Qual é o seu nome?", Augusto perguntou. "Prazer, Theo. Eu sou Augusto." "Você trabalha aqui?", Theo perguntou. "Não, eu fico." Theo franziu a testa. "Ficar não é perder o voo?" Augusto sorriu. "Às vezes é ganhar outra coisa." O menino ficou em silêncio por alguns segundos. "Meu pai disse que ia me levar para morar com ele", disse Theo. "Mas agora ele não atende o telefone." Augusto sentiu o peso daquilo cair entre os dois. "E se eu for e descobrir que não era isso que eu queria?" Augusto respirou fundo. Disse que se eu quisesse ir, ela vinha de uma criança.
Vinha Mas de alguém que já tinha ele entendido parou. mais do que devia cedo demais. Posso te contar uma coisa? Disse. Theo assentiu. Eu passei muitos anos indo para lugares que pareciam certos. Só depois percebi que eu não tinha perguntado se queria ir. E o que aconteceu? Theo perguntou. Eu cheguei em muitos lugares, respondeu Augusto. Mas demorei para chegar em mim. Theo olhou para os próprios tênis. Então, como a gente sabe? Augusto pensou por alguns segundos. A gente nunca sabe com certeza, disse. Mas sabe quando está se traindo. Theo levantou os olhos. E como eu sei se estou? Quando o corpo vai e o coração fica, respondeu. O menino ficou quieto. O painel anunciou um voo. Pessoas começaram a se levantar. Ninguém chamou por Theo. Você não precisa decidir agora, continuou Augusto. Às vezes, a escolha mais honesta é admitir que ainda não sabe. Theo respirou fundo, como se estivesse segurando o ar há muito tempo. Eu posso esperar? Perguntou. Pode. Augusto respondeu. Esperar não é desistir. É respeitar o tempo das coisas. Minutos depois, uma mulher surgiu apressada, o rosto cansado, os olhos cheios de preocupação. Theo. O menino levantou-se. Mãe. Ela agradeceu Augusto, sem saber exatamente pelo quê. Theo se virou antes de ir. Você também estava perdido? Perguntou. Augusto sorriu com o sorriso de quem não foge mais da verdade. Muitas vezes. E agora? Augusto olhou ao redor. Pessoas indo. Pessoas chegando. Pessoas se perdendo sem perceber. Agora eu sei parar, respondeu. Theo assentiu, como quem guarda uma ferramenta importante. Quando eles se afastaram, Augusto voltou ao banco. Sentou-se com calma. Sentiu o peso bom da própria presença. Ele entendeu algo definitivo naquele instante. O aeroporto não era apenas um cenário da sua transformação. Era um símbolo contínuo. Um lugar onde decisões são feitas no limite entre ir e ficar. Entre obedecer e escolher. Entre repetir e ouvir. E talvez fosse por isso que continuava voltando ali. Não para viajar, mas para lembrar. Lembrar que ninguém está realmente perdido enquanto ainda faz perguntas honestas. Lembrar que parar não é fraqueza. Lembrar que ouvir pode salvar mais do que responder. Se você chegou até aqui, talvez esta história tenha feito você diminuir o ritmo, nem que seja por dentro. E se diminuiu, se inscreva no canal agora. Porque histórias assim não servem para empurrar você adiante. Elas servem para te dar coragem de ficar. Quando ficar é o que mais importa. O banco permaneceu vazio por alguns minutos, depois que Theo partiu. Augusto não se levantou. Aprendera que alguns silêncios não pedem movimento, pedem permanência. O aeroporto respirava em ciclos. Uma onda de gente chegava, outra partia. Carrinhos passavam. Avisos ecoavam. E ainda assim, havia algo de quase íntimo naquele espaço aberto. Um lugar onde ninguém ficava por muito tempo, mas onde quase todo mundo revelava algo sem perceber. Augusto observava. Ele começou a notar padrões invisíveis. Pessoas que caminhavam rápido demais. Outras que andavam devagar como se quisessem ser vistas. Crianças que puxavam a mão dos adultos. Adultos que puxavam as crianças sem olhar para elas. Percebeu que o aeroporto era um espelho ampliado do mundo. Um lugar onde escolhas não podiam ser adiadas para sempre. Onde o painel não aceitava desculpas emocionais. Onde o tempo não negociava. E ainda assim, era ali que as pessoas mais fingiam controle. Augusto lembrou de si mesmo anos atrás. O mesmo passo firme. O mesmo olhar distante. A mesma sensação de estar sempre certo e ao mesmo tempo sempre vazio. Pensou em quantos Augustos passavam por ali todos os dias, sem nunca serem interrompidos por uma pergunta simples. Uma mulher sentou-se no banco ao lado dele. Não falou nada. Apenas respirava fundo como quem tenta se organizar por dentro. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio. Desculpa, disse.
Eu só precisava sentar perto de alguém que não estivesse correndo. Augusto virou o rosto e sorriu. Fique à vontade. Ela passou a mão no cabelo. Meu voo foi cancelado. Eu devia estar irritada. Mas, estranhamente, estou aliviada. Às vezes o corpo comemora antes da mente entender. Augusto respondeu. Ela riu baixo. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você parece inteiro, mesmo parado, como se não estivesse atrasado para nada. Augusto pensou antes de responder. Porque eu parei de medir minha vida pelo relógio dos outros. Ela ficou em silêncio. Depois assentiu devagar, como quem guarda aquela frase para usar mais tarde. Obrigada, disse. Eu precisava ouvir isso, mesmo sem saber que precisava. Ela se levantou e foi embora sem dizer o nome. Augusto não perguntou. Algumas conversas não precisam de continuação. Elas cumprem o papel e seguem. Nem tudo era paz. Houve noites em que Augusto duvidou, em que acordou pensando se tinha ido longe demais, em que o velho impulso de controle tentava reassumir o comando. O mundo continuava premiando quem corria. Ele sabia disso. Sabia que sua escolha não era confortável, nem admirada por todos. Mas também sabia algo que antes ignorava. Conforto constante anestesia. E aplauso fácil confunde. Sempre que a dúvida vinha forte demais, ele voltava ao aeroporto. Sentava-se. Observava. E lembrava. Lembrava do pai dizendo que gente não espera. Lembrava de Lia perguntando se ele queria ir. Lembrava de Theo com medo de escolher errado. E então entendia. A vida não cobra velocidade. Cobra honestidade. Anos depois, sem que ele percebesse, o projeto Paradas começou a gerar algo que não estava em nenhum relatório. Crianças cresciam. Famílias se reorganizavam. Adultos voltavam para agradecer por conversas que nem lembravam direito, mas que tinham mudado algo. Não havia estátua. Não havia manchete. Havia continuidade. Augusto gostava disso. Gostava de saber que não seria lembrado por prédios ou números, mas por momentos em que alguém não se sentiu sozinho quando mais precisava. Em uma tarde comum, sentado no banco de sempre, um garoto passou correndo e parou de repente. Moço! Chamou. Augusto levantou o olhar. Você trabalha aqui? Não. Então por que você sempre está aqui? Augusto sorriu. Porque este lugar me lembra de não passar direto pela vida. O garoto pensou por um instante, depois saiu correndo de novo, satisfeito com uma resposta que não explicava tudo. Augusto voltou a observar o movimento. Ele não esperava mais perguntas. Não esperava mais encontros. Mas estava pronto para eles. Porque agora sabia algo que nunca tinha aprendido nos anos de pressa. A vida não acontece no embarque, nem na chegada. Ela acontece nos minutos em que a gente escolhe ficar. E se em algum desses minutos alguém se aproximasse e perguntasse: você também está perdido? Augusto não fugiria da resposta. Ele apenas abriria espaço no banco ao lado. E ficaria. O banco ao lado ficou vazio por um tempo maior daquela vez. Não por ausência de pessoas, mas por excesso de escolhas. Ninguém parecia notar que ainda havia espaço para sentar e simplesmente ficar. Augusto cruzou as mãos sobre o colo. O corpo já sentia o peso da idade, mas a mente estava curiosamente leve. Ele pensou em como a vida tinha sido, por tanto tempo, uma sucessão de urgências inventadas. Agora, o que mais o surpreendia era perceber que quase nada desmoronava quando ele não corria. Um homem parou alguns metros à frente dele. Alto, postura rígida, terno caro. Falava ao telefone com a testa franzida, gestos contidos, voz baixa, porém firme. Augusto reconheceu aquela linguagem corporal antes mesmo de reconhecer o rosto. Era Henrique, mais velho. Fios brancos nas têmporas, mas o mesmo ar de controle permanente. A ligação terminou. Henrique suspirou fundo e passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço que ele nunca fazia em público. Quando virou, viu Augusto.
O choque foi instantâneo. Você começou sem completar a frase. Eu, respondeu Augusto, simples. Houve um silêncio denso entre os dois. Anos de história comprimidos em poucos segundos. Não sabia que você ainda vinha aqui, disse Henrique. Eu nunca deixei de vir, respondeu Augusto. Só mudei o motivo. Henrique olhou em volta, desconfortável. Posso sentar? Perguntou hesitante. Augusto fez um gesto afirmativo. Sentaram-se lado a lado, como no passado, mas sem a pressa de antes. Eles me chamaram de volta, disse Henrique, quebrando o silêncio. Querem que eu assuma tudo. Dizem que a empresa precisa de alguém firme. Augusto assentiu devagar. E você quer? Henrique demorou a responder. Não sei mais. Admitiu. Eu passei a vida inteira querendo. Agora, sinto um cansaço que não passa dormindo. Augusto olhou para ele com atenção verdadeira, não com estratégia. Quando foi a última vez que você ficou sem fazer nada sem se sentir culpado? Perguntou. Henrique riu sem humor. Isso não existe. Existe, Augusto corrigiu. Só assusta no começo. O anúncio de um voo interrompeu a conversa. Henrique observou as pessoas se levantarem em bloco, como se obedecessem a um comando invisível. Você parece em paz, disse ele quase em tom de acusação. Não é paz, respondeu Augusto. É alinhamento. Demora para chegar, mas quando chega, o barulho diminui. Henrique ficou em silêncio. Depois se levantou. Talvez eu precise sentar mais vezes, disse antes de ir. Augusto não respondeu. Apenas observou enquanto ele se afastava, com passos menos firmes do que costumava ter. O dia avançou. A luz mudou de ângulo. O aeroporto assumiu outra temperatura emocional. Menos negócios, mais retornos. Uma criança correu e tropeçou perto de Augusto. Ele se levantou com cuidado e ajudou-a a se levantar. A menina sorriu, agradeceu e voltou correndo para a mãe. Augusto sentou-se novamente, sentindo o coração bater com tranquilidade. Ele entendeu algo essencial naquele instante. Não era ele quem estava mudando as pessoas. Era o espaço que ele oferecia. Um espaço raro num mundo que só valoriza movimento. Espaço para pensar. Espaço para sentir. Espaço para não saber. Já era noite quando o aeroporto começou a esvaziar. Luzes artificiais assumiram o lugar do sol. O som ficou mais oco, mais lento. Augusto levantou-se. Caminhou até a parede de vidro e observou um avião decolar. Não sentiu vontade de estar lá dentro. Sentiu gratidão por estar ali. Antes de sair, voltou ao banco e passou a mão no encosto, como quem se despede de um velho amigo. Ele sabia que voltaria. Sempre voltaria. Porque aquele banco não era um lugar físico apenas. Era um estado de presença. Um lembrete silencioso de que a vida não exige pressa constante. E enquanto caminhava para a saída, pensou que talvez o verdadeiro luxo não fosse viajar para qualquer lugar do mundo. Talvez fosse poder escolher ficar. E se, em algum outro dia, alguém se aproximasse, olhasse nos seus olhos e perguntasse: Você também está perdido? Augusto sorriria. E com a serenidade de quem não foge mais de si mesmo responderia: Não. Mas eu aprendi a escutar quando estava. O vento frio da noite tocou o rosto de Augusto quando ele atravessou a porta automática do aeroporto. Por um instante, pensou em ir embora. Mas seus pés hesitaram. Não por indecisão, por escuta. Algo ainda não tinha sido dito. Ele voltou alguns passos e sentou-se novamente no banco, como quem retorna a uma frase interrompida. Desta vez, foi diferente. Não foi uma criança. Não foi alguém perdido externamente. Foi alguém que parecia ter tudo organizado demais. Um homem de meia idade, pasta de couro bem cuidada, camisa impecável. Parou à frente de Augusto, observou-o por alguns segundos e falou: Desculpe incomodar, mas posso te perguntar uma coisa estranha? Augusto fez um gesto calmo com a mão. As estranhas costumam ser as mais honestas. O homem sentou-se devagar.
Eu te vejo aqui sempre que passo por esse aeroporto, disse. Sempre sentado, sempre olhando as pessoas. E eu fico pensando, como alguém parece tão tranquilo num lugar onde todo mundo está atrasado? Augusto sorriu de leve. Porque eu já estive atrasado por dentro por tempo demais. O homem respirou fundo. Eu estou indo embora do país, confessou. Promoção, dinheiro, reconhecimento. Tudo o que eu sempre quis. Mas... Ele parou. Meu filho me perguntou hoje se eu ainda ia contar histórias para ele dormir. O silêncio caiu pesado entre os dois. E você respondeu o quê? Augusto perguntou. Que sim, disse o homem. Mas a minha voz tremeu. Augusto assentiu lentamente. Às vezes o corpo responde antes da boca, disse. E ele quase nunca mente. O homem passou a mão pelos olhos, lutando para manter a compostura. Eu não sei se estou indo ou fugindo, confessou. Augusto olhou para o painel de voos. O mesmo de sempre. Letras frias, destinos brilhantes, promessas distantes. Fugir não é sobre ir longe, respondeu. É sobre deixar algo importante para trás sem coragem de encarar. O homem ficou em silêncio por um longo tempo. E se eu desistir agora? Perguntou. E se eu perder tudo? Augusto respirou fundo antes de responder. Você pode perder uma versão de si, disse. Mas talvez ganhe a que seu filho reconhece. O homem se levantou. Não agradeceu. Não se despediu. Apenas saiu andando devagar, como quem carrega uma decisão ainda quente demais para tocar. Augusto não soube o desfecho, e aprendeu que isso também fazia parte. Com o passar do tempo, Augusto entendeu que seu papel não era salvar pessoas nem iluminar caminhos. Era algo mais simples e mais difícil. Era sustentar perguntas. Perguntas que a pressa abafava. Perguntas que o medo adiava. Perguntas que só apareciam quando alguém tinha coragem de parar. Ele não oferecia soluções. Oferecia presença. E isso mudava mais do que qualquer discurso. Certa manhã, enquanto o sol ainda nascia por trás das pistas, Augusto sentiu o corpo cansado de um jeito diferente. Um cansaço manso, um aviso gentil. Sentou-se no banco e fechou os olhos por alguns minutos. Ouviu os sons. Sentiu o ar. Sorriu. Se alguém olhasse de fora, veria apenas um senhor descansando. Mas por dentro, Augusto sabia. Ele estava inteiro. Quando abriu os olhos, uma menina estava à sua frente. Vestido azul claro. Mochila grande demais para o corpo pequeno. O coração dele bateu mais forte. Moço, ela perguntou, você também está perdido? Augusto sorriu. Um sorriso cheio de tempo. Fez espaço no banco ao lado. Senta, disse. Essa pergunta merece companhia. E o aeroporto continuou funcionando como sempre. Mas naquele pequeno espaço entre dois corpos sentados, a vida, mais uma vez, decidiu parar. Augusto permaneceu sentado ao lado da menina por alguns instantes. Não perguntou o nome dela. Não perguntou de onde vinha. Aprendera que algumas presenças não pedem identificação. Pedem escuta. O aeroporto seguia seu ritmo incansável. Anúncios chamavam voos. Pessoas levantavam, outras se despediam. Algumas chegavam cheias de expectativa. Outras partiam aliviadas. O mundo seguia indo. Mas ali, naquele banco, algo ficava. A menina balançava as pernas olhando para a frente. Sabe, ela disse depois de um tempo. Minha mãe fala que a gente sempre chega onde precisa, mesmo quando parece que errou o caminho. Augusto sorriu. Um sorriso lento, inteiro. Sua mãe é sábia. Ela também se perde às vezes, a menina completou. Mas finge que não. Augusto sentiu o peso suave daquela verdade. Quantos adultos ele conhecera que faziam exatamente isso? Fingiam. Corriam. Lotavam agendas para não ouvir o que doía em silêncio. Fingir cansa, ele respondeu. Mas admitir, descansa. A menina pensou nisso como quem guarda uma pedrinha bonita no bolso. Alguns minutos depois, uma mulher apareceu apressada, chamando por ela.
O abraço veio forte, como sempre vem quando o medo vai embora. Antes de ir, a menina olhou para Augusto mais uma vez. Obrigada por sentar comigo. Obrigado por perguntar. Ele respondeu. Ela foi embora. E com ela, levou apenas o que precisava. Deixou o resto. Augusto ficou sozinho novamente. Mas não solitário. Ele olhou ao redor e percebeu algo que antes jamais notara com clareza. Ninguém ali estava apenas indo de um lugar para outro. Todos estavam tentando chegar em algum ponto invisível. Um lugar interno. Um lugar de sentido. Um lugar onde a vida não fosse só movimento, mas presença. Ele entendeu, com uma serenidade quase sagrada, que não era o aeroporto que o chamava de volta tantas vezes. Era o intervalo. O espaço entre uma decisão e outra. Entre ir e ficar. Entre repetir e escolher. Ali, onde o mundo desacelera só o suficiente para que a alma consiga acompanhar. Augusto fechou os olhos por um instante. Não como quem dorme, mas como quem agradece. A vida não tinha ficado mais fácil. Não tinha ficado perfeita. Mas tinha ficado honesta, e isso era raro. E isso bastava. Quando se levantou, caminhou em direção à saída com passos calmos. Não havia voo. Não havia pressa. Não havia medo de estar perdendo tempo. Porque ele aprendera tarde mais inteiro que tempo não se perde quando se vive. E se em algum outro dia, em algum outro lugar, alguém se aproximasse dele ou de você e perguntasse: você também está perdido? Talvez a melhor resposta não fosse sim nem não. Talvez fosse sentar, respirar e finalmente parar de fingir que sabe tudo. Se essa história te fez desacelerar, nem que seja por alguns segundos, se algo aí dentro ficou mais silencioso enquanto você ouvia, se inscreva no canal agora, porque histórias assim não são sobre aeroportos, são sobre a coragem de parar num mundo que só ensina a correr.